Boa noite, meus queridos, amados irmãos da Igreja Batista em Campo Grande. Que bom estarmos aqui mais um dia de adoração, de louvor ao nosso Deus. Depois da palavra abençoada que nós recebemos pela manhã, dada pelo nosso pastor Neudes, onde ele pôde falar da preciosidade da palavra de Jesus Cristo. Que palavra, né? Como é preciosa para as nossas vidas, como é preciosa a palavra de Jesus para todo cristão, para toda aquela pessoa a qual teve um reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo para a sua vida. Que bom que você está aqui, que bom que nós podemos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus nesta noite. Vamos orar, nós estamos no mês de maio, no mês da família, né? Famílias fortes, igrejas fortes. É por isso que nós estamos aqui, para celebrar o nome do Senhor Jesus. Mas vamos dar início nesse momento fazendo uma oração, chamando cada vez mais o Espírito Santo de Deus para estar conosco nesse momento ao qual nós precisamos, para termos a direção espiritual do Senhor, para que esta noite também seja uma noite de bênção sobre as nossas famílias. Deus maravilhoso, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, pelo dia onde nós podemos, como família, aprender cada vez mais da Tua santa palavra, Senhor Deus, através da mensagem que foi pregada pela manhã, falando da preciosidade da Tua santa palavra, Deus. Nessa noite, Senhor, nós queremos também Te pedir que Tu esteja abençoando, Pai, esse momento de culto da Tua Igreja Batista em Campo Grande. Vai, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor Deus, derramando bênção, graça, misericórdia sobre o Teu povo, Pai. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, para Te adorar, porque Tu és o único merecedor de toda honra, toda glória e adoração. Tudo isso, Pai, nós louvamos, agradecemos ao nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Se você está aqui conosco, nós queremos também, nesse momento, fazer uma leitura bíblica da palavra do Senhor, no Salmo 91, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em que confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E hoje é momento de adoração, de louvor, na presença do nosso Deus. Vamos louvar o nosso irmão e ministro de música, Marcelino Monte. Graças a paz de Jesus, amém, para todos. Louvamos e agradecemos o nome do Senhor por mais essa oportunidade e cultuamos juntos aqui. Que você possa lembrar de orar por todos os irmãos, membros da congregação da nossa igreja, toda a liderança, pastores, todos os ministros, aqueles que são doentes, afligidos, que Deus possa estar fortalecido e que o Espírito Santo do Senhor possa estar consolando. Amém? Ore também, agradeça a Deus pela família, pelo Senhor, a família da nossa igreja, porque nós estamos aqui também porque cuidamos da sua família. Amém? Culture ao Senhor, porque Ele na minha casa servimos ao Senhor. Você na sua casa serve com a sua família. Amém? Glorifique a Ele essa oportunidade grande de louvar o nome do Senhor. Amém? Convido você a estar louvando comigo.
sinal de que eu tenho naquilo que Deus tem feito com maravilha na vida de vocês. Muito difícil, ele é um daqueles decisivos para que vocês possível. Ele estou aqui, não tive preocupação, não tive tristeza, mas eu comecei a lembrar. O Espírito Santo de Deus invade a mente. Sabe aqui, e a vida da minha igreja, que você possa agora invadir com o Espírito Santo do Senhor. Eu posso me dever, amém? Dê um abraço, irmão. Dê um abraço, irmão. Amém? Muito bem, saudade de você. Mas assim, então, agora, você deve ver. Vamos lá. Deus te abençoe. Amém. Eu não estou me ligando se a voz marcou, se eu errou, se eu saí da mente. Eu sou cantor. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro com o coração, com a alma. Adoro ele, com intensidade. Eu sou louco a Deus, a vida não é sem igreja. A vida em toda a liderança. A vida em toda a equipe de mídia. Em todo o ministério que eu vou. Em todos os pastores. Amém? Hoje eu quero ver por mim. Mas o Espírito Santo de Deus me sabe por mim, e com a minha família, me sabe por mim. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui hoje revezando eu e Felipe, agradecendo a Deus pelo privilégio de servir e agradecendo por esse momento de louvor que tivemos com o Marcelino. Agradecemos a Deus por tudo, mesmo em meio a essa pandemia, a essa loucura que vive o mundo, mas o Senhor é Deus e tudo pertence a Ele, tudo está no controle dEle. Nós queremos comunicar mais uma vez à igreja sobre o nosso canal do YouTube, que mudou o nome, é Igreja Batista em Campo Grande, Recife. Também tem o Instagram, temos o Conexão IBCG e IBCG Kids, onde tem a participação das crianças com o Ministério Infantil, sobre a direção aí da nossa irmã Débora, que está assim gratificante, a participação assim bastante de todos. Nós queremos também agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aprendendo durante a semana com a EBV, que é a Escola Bíblica Virtual, na quinta-feira, às 20 horas, e também com o GPS, que é o Guia Pastoral, na sexta-feira, também às 20 horas. Nós queremos agradecer a Deus porque Ele tem permitido que todas essas coisas acontecessem. Nós estamos vivendo um mês de família em família mesmo, tudo grudadinho, tudo juntinho, junto e misturado, como dizem por aí. Nós vamos orar pedindo a Deus pelos dízimos e ofertas, que é o sustento da nossa igreja, é onde nós podemos ajudar ao nosso irmão necessitado e a manutenção da nossa igreja. Temos a quarentena de compaixão. Se você quiser doar itens, produtos de limpeza e produtos de alimentação, tem aí na tela, deve estar aparecendo também um número. Você pode entrar em contato e a gente vai organizar para doar aqueles irmãos que se encontram em momentos de dificuldade. Nesses dias de pandemia, muitos perderam seus empregos e a nossa função como servos de Cristo, ajudadores, cooperadores de Cristo aqui na terra, é ajudar ao nosso próximo. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. As contas, tanto do Banco do Brasil como da Caixa Econômica, se encontram no rodapé. Antes, vamos ler o versículo bíblico que se encontra no livro de Atos 4, 34 e o 35, que diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Oremos. Pai nosso, bendito Deus, Deus bondoso, Deus glorioso, Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por
pelo privilégio de Te servir através da nossa vida, de Te servir através do que Tu nos dá, Senhor Deus, o tão pouco que nós possamos retribuir. Te agradecemos porque nada temos, Senhor, tudo vem de Ti. E Te agradecemos desde já por tudo que será depositado, Senhor, tudo será entregue para a manutenção da Tua casa. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me outorgou, promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu, eu só me salvo. Agora irei ao santo lar no céu. Sou e salvo, agora irei ao santo lar no céu. Ao santo lar no céu. Neste momento, a gente vai estar orando pela vida do pastor Sérgio Salomão, ele que ficou responsável pela mensagem nesta noite. E aí a gente pede que você possa levar sua mente para os céus, curvar sua cabeça e orar juntamente comigo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Senhor, por mais um domingo, Deus, por mais um culto, ó Senhor, na tua presença, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor nesse momento vá com o seu servo, Sérgio Salomão, Senhor. Que ele possa, Senhor, trazer aquela palavra que o Senhor preparou para todos que estão assistindo essa noite, ó Senhor. Abre nossas mentes, ó Senhor, para que a gente venha compreender aquilo que Tu tem preparado, ó Senhor. E guia o Teu servo, Sérgio Salomão, ó Pai amado, para que ele possa, ó Senhor, trazer a palavra conforme o Senhor quer, ó Senhor. Que aquilo que ele venha falar invada os nossos corações e nós aprendemos mais de Ti, ó Senhor. Fica conosco, fica com todos que estão assistindo esse culto nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querida igreja do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando.
Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus seja louvado na noite de hoje. Que a gente possa cultuar Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, buscando assim entender a mensagem do Senhor e aplicar essa mensagem em nossas vidas, não é? Porque nós cremos na palavra do Senhor que diz que até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é conosco, Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem cuidado de você, enquanto igreja do Senhor, enquanto família de Deus. Então que Deus cuide de nós nesta noite de culto, de adoração, e fale tremendamente aos nossos corações. Estaremos pensando sobre o tema as verdades contidas no Salmo 121. E vamos ler esse Salmo. Salmo 121, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque o teu povo, Senhor, está nos seus respectivos lares, ó Pai, te adorando nesta hora, cultuando, entrando na sua presença, Pai. Portanto, Pai, perdoa os nossos pecados. Ó Pai, nos purifique de toda injustiça. Senhor, cuida de nós. Ó Pai, penetra, Senhor, lá no íntimo de cada um e aquieta a alma, Pai. Aquieta a alma dos teus filhos e filhas, Pai. Tira toda a ansiedade, tira, Senhor, toda a perturbação, e que o teu santo nome, Pai, seja engrandecido na noite de hoje. Que eu diminua e que o nome de Jesus Cristo cresça para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo seu Santo Espírito agir, interagir através das nossas vidas. Continue abençoando, Senhor, a tua igreja, o teu povo espalhado na face da terra. Abençoa esta nação, abençoa as autoridades constituídas, Senhor. Que haja paz na nossa nação brasileira. Cuida de nós, cuida, Senhor, do teu povo, de cada família que está conectada conosco neste momento. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Contextualizando, os salmos são composições poéticas. Não é? O povo do Antigo Testamento usava os salmos como poesia, como canções, hinos de adoração ao Senhor. Era o antigo inário do povo de Israel. O Salmo 121, o autor humano e as circunstâncias que ele foi escrito são desconhecidas. Nós não conhecemos o autor nem as circunstâncias pelas quais o Salmo 121 foi escrito, mas a gente sabe que toda a escritura foi escrita, permitida, né, a 40 homens escrever pela direção do Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem inspirou 40 homens num período de história de pelo menos 1.600 anos para escrever toda a Escritura, toda a Bíblia, para nos abençoar. Essa verdade a gente encontra, né, no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, e o verso 17 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para repreender, para a correção. A palavra de Deus nos corrige se porventura estivermos fazendo algo que não é coerente, que não é conforme a vontade de Deus, para a educação na justiça. A palavra de Deus educa
em justiça, justiça de Deus para com os seres humanos. O verso 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aprovado, habilitado para toda a obra do Senhor. Portanto, toda a Escritura foi escrita por Deus. Nós não conhecemos o autor humano do Salmo 121, mas sabemos que Deus revelou a sua vontade através de todos os livros, os 66 livros da Bíblia Sagrada. O Salmo 121, ele faz parte dos salmos de romagem. Salmo de romagem é aquele salmo que o povo de Israel, que morava fora da cidade de Jerusalém, morava em outras regiões, os judeus, eles vinham em grupo, em romaria, né, para as festas anuais de Israel. Festas obrigatórias que eles tinham que vir adorar em Jerusalém. E nesse percurso, eles vinham em romaria, grupo de irmãos adorando ao Senhor, salmodiando, recitando alguns salmos, e eles utilizavam o Salmo 121 em suas romarias, né, nesse deslocamento, indo para o templo de Jerusalém adorar o Senhor. O Salmo 121, no seu primeiro verso, diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os olhos para os montes. Pense, o povo vinha caminhando, não é, de uma região, de uma cidade que não era Jerusalém, em direção a Jerusalém. E quando vai chegando próximo de Jerusalém, ele observa os montes que estavam ali em volta de Jerusalém. E o salmista, inspirado por Deus, ele faz essa composição poética. Elevo os olhos para os montes, elevo os olhos para o alto. Eu estou vendo o monte, eu vejo a grandeza de Deus diante de mim. Eu vejo que o Senhor é criador de todas as coisas, não é? Veja o que é que o Salmo 125, verso 2, ele fala: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, não é? O Senhor está em volta do seu povo. Proteção divina, o cuidado de Deus. É isso que o poeta, né, o salmista, ao compor o Salmo 121, ele está observando, ele está chegando próximo ali de Jerusalém, está vendo aqueles montes, e ele está dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? A pergunta que ele faz: de onde me virá o socorro? Né? Elevar os olhos para os montes é reconhecer a dependência exclusiva em Deus. Nos tempos de crises existenciais, nós somos seres dependentes de Deus. Precisamos, nos tempos difíceis da vida, nos momentos de angústia, tribulação, tristeza, elevar os nossos olhos para o alto. Assim como aquele salmista fez, assim como ele registrou no Salmo 121, eleve seus olhos para os montes. Olhar para Deus é necessário, porque somos seres dependentes de Deus. João, o evangelista, no capítulo 15, verso 5, ele vai dizer assim: eu sou a videira, Jesus falando, palavra de Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha que há uma conexão. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Somos seres dependentes de Deus, precisamos de Deus. No momento difíceis da vida, temos que olhar para cima, olhar para o Senhor. Elevar os olhos para os montes é reconhecer a soberania de Deus. A gente reconhece que Deus é soberano, Ele que criou todas as coisas. E quem cria estabelece a regra de funcionamento. Ele pode nos ajustar, nos consertar, nos curar, seja na área física, seja na emoção, seja na área psíquica. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus é soberano. É preciso a gente lembrar que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto. Tiago,
Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 1, verso 17, vai falar sobre isso. Toda boa dádiva desce do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo de bom, tudo que a gente precisa vem do alto, vem do Senhor. E Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhar para o alto é a decisão mais coerente que devemos ter. Olhe para o alto. Dependa de Deus. Espere em Deus. Ele te ama. Ele cuida de nós. Ele quer nos ajudar. Mas precisamos buscar e confiar nesse Deus. Observa uma decisão bíblica tomada por Josué, sucessor de Moisés, no momento em que o povo estava indeciso, se continuava com um Deus forte, o Deus criador, ou se iria para outros deuses existentes naquele tempo. E Josué ele coloca a posição dele, e ele vai dizer assim, olha o Josué 24:15 nos ensina. Porém, Josué falando para aquele povo que estava indeciso, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses de quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, aqueles deuses lá do Jordão, do Egito, Baal e tantos outros deuses, ou aos deuses dos amorreus, quem sabe vocês querem os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Aqui nessa terra tem deuses dos amorreus, mas vocês vão decidir se vão escolher os deuses dos pais de vocês, lá do tempo, né, do Egito, ou os daqui que vai chegar, alguns deuses que não podem salvar. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué, servo do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome esta decisão. Você e a sua casa servir ao Senhor. Saber que Deus é Deus e fora dele não há outro. Olhar para cima todas as vezes que necessitar de uma ajuda, de boa dádiva, de dons. Deus, Ele pode todas as coisas. A ordem do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e o verso 2, vai dizer assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você será exaltado sobre todas as nações da terra. Se servir ao Senhor, se olhar para os mandamentos do Senhor, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bênçãos materiais, emocional, bênçãos espirituais sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então vale a pena a gente olhar para o alto e reconhecer que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele protege, que Ele cuida, que ouve as nossas orações. Olhar para os montes representava olhar para Deus. Os montes em volta de Jerusalém representava a grandeza de Deus, a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É o que o salmista clama em seguida. De onde me virá o socorro? O salmista faz a pergunta como um momento de composição poética. Ele sabia, porque mais adiante ele vai expressar de quem vem o socorro dele. Mas por ele mencionar a palavra socorro, a gente pode até entender nesse momento que ele tinha algo que precisava ser assistido por Deus, socorrido por Deus. Socorro, no dicionário, é substantivo masculino, que quer dizer auxílio. Ele estava pedindo ali o auxílio de Deus. Socorro de Deus é auxílio, é benefício, ajuda ou assistência a alguém que se acha em situação de perigo. Alguém que se encontra em situação de perigo, de desamparo, de doença,
Justamente o que estamos vivendo hoje. Pessoas que estão em situação de perigo. O nosso socorro vem do Senhor. Pessoas que estão se sentindo desamparadas, tanto tempo nesse isolamento social, sem o contato com pessoas, a relação social com os amigos, na igreja, indo e vindo, no trabalho, no local de estudo, na academia. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Situação de perigo. Estamos hoje nessa eminência, né? Esse surto que está acontecendo no Brasil e no mundo. Covid, novo coronavírus, o Covid-19, que é a doença. Isso traz em nós uma situação de perigo. A gente pode ser assolado por esse mal. Ou já tivemos alguém próximo de nós que foi contagiado, né, adquiriu o Covid-19, a doença, talvez esteja até sendo medicada. Mas a gente tem que olhar para o Senhor, olhar para o alto, como o salmista fez. Nosso socorro vem do Senhor. Ele pode restaurar a tua saúde, Ele pode ouvir a tua oração intercessória por alguém e ir lá e aumentar a imunidade do teu ente querido, do teu amigo, do teu vizinho. Para Deus não há impossível. Precisamos crer na palavra do Senhor. Nós sabemos que mais ou menos 171 mil, mais do que isso, casos confirmados de Covid-19 no Brasil. 17.900, mais do que esse número de mortos. É muita gente que já morreu, padeceu. Só aqui em Pernambuco, que é o nosso estado, mais de 21 mil casos de pessoas infectadas, 1.700 casos registrados. São muitas pessoas padecendo. Isso gera em nós um certo receio, inquietação, medo. Talvez o salmista estivesse com algo difícil, porque ele fala em socorro. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Seja o que for que você esteja passando, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, Deus pode. Seja com o marido, seja com a esposa, seja algo relacionado à família, incerteza do trabalho, das finanças. Deus, Ele pode todas as coisas. O verso de número 2 do Salmo 121 diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista reconheceu naquele momento que o socorro dele vem do Senhor, porque o Senhor que ele adora, que ele confia, fez o céu e fez a terra, é o Deus Criador, soberano. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus que criou o céu e a terra. É esse Deus que eu adoro, que eu confio, que você enquanto igreja confia e adora, que você que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, faça isso, adore o Senhor. Ele é Criador do céu e da terra. O Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Foi Deus que fez os céus, tudo que está acima das nuvens, chuva, trovão, relâmpago, neve, o vento que assopra e refrigera, tudo foi Deus que criou. O Salmo 24 diz assim no verso 1: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, tudo é de Deus. O mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor. E a gente precisa se render assim como aquele salmista. Ele estava vindo adorar em romaria, estava ali salmodiando, louvando a Deus, porque os hinos do Antigo Testamento, os salmos, estava ali engrandecendo o nome do Senhor, confiando em Deus. Não é? No verso 3 ele vai dizer assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus não permite que teu pé vacile. Se você caminhar com o Senhor, Ele é contigo. Ele é contigo. Vacilar
é balançar, é oscilar por falta de firmeza com o Senhor. Ele vai te ensinando, Ele vai te mostrando, Ele vai confrontando a Bíblia, a verdade, não é? Com aquilo que você é no momento. Ele confronta o teu comportamento, tuas atitudes com a verdade. Ele confronta o homem existencial, o ser humano com a verdade, as práticas humanas, né? Os ensinamentos seculares, com o que a Bíblia está nos ensinando. Ele não vai deixar seu pé oscilando, vacilando. Você vai estar firme nas promessas do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme. Deus não dorme. Deus nos fortalece nos tempos difíceis. É Deus que cuida de nós, é Ele que nos fortalece. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu estou tão fraca. Pastor, eu tenho pensado tantas bobagens. Pastor, eu estou esmorecida. Ah, como era bom aquele convívio físico no templo. Que saudade do átrio do Senhor, do culto, de adoração na casa do Senhor. Mas há um tempo determinado para todas as coisas, meu querido. A Bíblia nos ensina isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Deus está no controle do tempo, da história. Ele sabe o porquê de tudo. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Espere em Deus com paciência. Enquanto igreja de Deus, nós temos que ter fé, paciência e esperança. Esperança do verbo esperançar. É esperar com otimismo, entusiasmo, sabendo que Deus é Deus, Ele ouve a nossa oração e vai nos atender, vai passar. Esse tempo difícil de pandemia, de isolamento social vai passar. Suporte essa aflição nesse presente momento. Se anime, se regozije no Senhor, se alegre, porque Deus é conosco. O verso 4 do Salmo 121 diz assim: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está sempre atento para ouvir as nossas orações, as nossas petições. Ele está sempre perto de nós. 1 Coríntios 6,18 em diante, o Senhor vai falar que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele é conosco. Mateus 28, o último capítulo de Mateus, não é? do verso 18 ao verso 20, o Senhor vai falar ali sobre o ide de Jesus. A igreja tem que pregar, tem que falar desse Deus que é tremendo, que é grande, que é maravilhoso. Ide pregar, é grande comissão. No final do verso 20, ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, independente do dia. Estamos vivendo tempos difíceis, mas somos igreja, somos povo de Deus. Fé, temos que ter confiança. Fé é confiar, é certeza, é convicção de que Deus é conosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é conosco. Precisamos ter fé e esperar pacientemente no Senhor. Salmo 40, com paciência, esperando, aguardando, porque vai passar e Deus vai nos dar a vitória. Espera em Deus, adorando, servindo ao Senhor com alegria, adorando nesse tempo, né? De forma online. A gente está aqui gravando para que você se alimente, para que a igreja do Senhor continue se alimentando das verdades bíblicas. Examine as Escrituras, leia as Escrituras. É o que Jesus nos ensina. Temos que ler a palavra de Deus, ouvir, ler, guardar e aplicar conforme o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Está lá, bem-aventurado aqueles que ouvem, os que leem, os que guardam e praticam, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando, gente, está próximo. Por isso esses sinais estão vindo sobre a face da terra, para lembrar que existe um Deus poderoso, soberano. O verso 5 do Salmo 121 diz assim: o Senhor é quem te guarda. É o Senhor que te guarda. O Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sombra à tua direita. Mostra proximidade. Mostra que Deus está próximo.
O Senhor é a tua sombra, a tua direita, Ele está próximo de você, Ele quer se relacionar com você, Ele não te deixa. Deus, Ele é transcendente, é o Deus Criador. Não é? Ele é grande, poderoso, onipotente, transcendente, que excede os limites normais, superior, sublime. É Deus criador do universo. Deus criou o universo. O universo observável, ele tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ano-luz corresponde a 300 mil quilômetros por segundo. Imagina como é grande o universo. Cerca de 100 bilhões de galáxias observável, né? Onde a luz alcança, e ainda tem o universo escuro, negro. Para alguns o universo ele é infinito e ele está sempre em expansão, sempre crescendo. Mas o universo não é infinito, porque Deus criou o universo, ele está fora da criação. A Via Láctea, que é a nossa Via Láctea, ela contém entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Imagina como é gigante, grande demais o universo. Nós não conhecemos nem a Terra na sua plenitude. Imagine a nossa Via Láctea com entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Nosso Deus é muito grande, Ele é transcendente, mas ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele é imanente. Imanente que está inseparavelmente contido na natureza de um ser. Inseparavelmente contido na natureza de um ser. Ele não se separa de nós. Ele nos criou e permanece em nós. Ele é transcendente, está lá fora da criação, do universo, mas Ele é imanente, Ele está em nós, Ele participa da sua criação. Deus está presente, como eu já disse, nós somos corpo, templo e morada do Espírito Santo. Ele fala, Ele usa cada um de nós para fazer a sua vontade. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Lembra que Deus está à tua direita o tempo todo. Sombra é uma linguagem metafórica, não é? Para expressar a presença de Deus na tua vida. O Salmo 145, verso 18 diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Se você crê que Ele existe, que Ele é Senhor, invoque o nome do Senhor, porque Ele está perto. Ele acode à vontade dos que o temem. Deus atende a tua petição, Ele te acode. Atende-lhes o clamor e os salva. Deus atende o nosso clamor e nos salva. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Lembra daquela passagem de Êxodo 17, do 8 a 16, né? Quando Amaleque peleja contra os israelitas. O povo de Israel vinha saindo, né, passando ali pelo deserto, né? E aí, o deserto tinha um oásis chamado Refidim, região desértica do Negueb. Havia ali o Refidim. Refidim significa lugar de descanso. O povo estava ali descansando. E Amaleque vem contra o povo de Israel e a direção de Deus foi: Moisés, sobe ao monte para orar. E Moisés subiu o monte para orar. Levou Arão e Ur para orar com ele sobre o monte. E disse a Josué, a parte estratégica humana, aquilo que cabe ao ser humano: reúne os homens valentes e vá pelejar, que eu vou estar orando para que Deus dê a vitória. E Moisés levantou a mão e orou durante a tarde toda, o dia todo ali orando, e Deus dando a vitória ao povo de Israel. Quando ele cansava e abaixava as mãos, o povo perdia. Quando levantava a mão, prevalecia. E aí ele cansado, os dois que estavam com ele, Arão e Ur, né, seguraram um em cada mão e botaram uma pedra para o líder sentar. E ele sentou e com a mão erguida o povo prevaleceu e ganhou a batalha, porque Moisés estava orando. A gente precisa orar, gente. E Deus vai nos dar a vitória. A batalha é grande, muitas coisas virão, muitas coisas estão acontecendo, mas orando o Senhor, Ele nos dá a vitória.
Ele ouve a nossa oração. Ele deu a vitória ao povo de Israel várias vezes. Essa foi uma sobre os amalequitas, aquele povo nômade, né? Aquele povo mau, orando, intercedendo, Deus deu a vitória. O homem de Deus com os braços erguidos, orando, a vitória vem sobre a vida pessoal, vida familiar. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar a vitória. Deus quer a alegria dele em nós. O verso 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Deus guarda a nossa alma. Eu não sei como é que você está nesse momento dentro de você, não é? Mas o Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Resista ao diabo. Se sujeite a Deus, ore a Deus, leia a palavra do Senhor, não é? Cultue a Deus, adore ao Senhor, faça a vontade de Deus e Ele vai te dar a vitória. O diabo tem que fugir com as suas doenças emocionais, não é? O Senhor te guardará de todo mal. Se esse mal vier do inimigo, ele não vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Ele guardará a tua alma. Aqui está escrito no verso 7. Salmo 121, verso 7. Ele guardará a tua alma. Veja o que é que Filipenses vai dizer. Filipenses 4, do verso 4 em diante, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Se alegre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Como a gente já falou, Ele é Deus imanente, está perto. Se alegre, porque Deus vai te dar vitória, Ele está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Verso 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica com ação de graças. Ore, suplique a Deus e agradeça, porque a vitória é certa. Deus vai dar a vitória. O verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. A paz de Deus vai guardar o teu coração e a vossa mente em Jesus Cristo. A paz vem do Senhor. O verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é responsável, o respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense em coisas boas, pense no louvor, adore o Senhor, pense na vitória que vai ser grande. Deus vai te dar vitória, vai passar esse tempo de isolamento social. Deus te ama, Deus está contigo, Deus é imanente, é Deus próximo. O verso 8, o Senhor diz assim, encerrando esse Salmo 121, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus, Ele é contigo o tempo todo. Quando você sai, Ele está com você presente. Ele é a tua sombra. Ele é com você. Quando você entra em algum local, seja no trabalho, no estudo, onde você entrar, Ele entra contigo. E Ele vai falar de eternidade aqui. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo sempre. Para todo sempre. Hoje, sempre, na eternidade, Deus é conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor ajude a cada um a aplicar esse salmo, essa verdade em nossos corações. Salmo 121. Eleve sempre os olhos para o Senhor. Olhe para o alto. Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe. Amém, igreja. Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Eu louvo a Deus por tua vida. Estou orando e intercedendo por cada família que está no isolamento social. Deus é contigo. A igreja do Senhor está orando por esta nação, pelas autoridades constituídas, pela igreja. Deus tem orado. Deus vai nos dar uma resposta. Deus é conosco nesse momento difícil, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Amém? Vamos orar, vamos encerrar essa ministração com oração de gratidão ao Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Abençoe a cada família que está no isolamento social. Supra as necessidades, Senhor. Que haja paz. Que esta família olhe para o alto, porque do alto vem o socorro. Do nosso Deus é que vem o socorro. Abençoe todas as autoridades constituídas, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa nação brasileira. Senhor, os pilares de sustentação da nossa nação. O executivo, legislativo e judiciário. Abençoe. Abençoe, Senhor, a economia da nossa nação. Que não haja nenhum colapso.
Dá sabedoria, Senhor, às autoridades constituídas para reverter, Senhor, esse problema existencial, Senhor, na nossa economia. Abençoe, Pai. Repreenda, Senhor, ó Deus, o coronavírus, Senhor, de sobre esta nação, de sobre nossa família, de sobre a Tua igreja. Nos proteja. Nós Te louvamos, Pai. Nós entregamos tudo nas Suas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus seja conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amada igreja do Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém? Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Vai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança
confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.